O que é um alcoolista? Assim, talvez não tenha uma definição, mas pode ser a sua opinião mesmo. O alcoolismo é um espectro. Tanto Isso que é as importante. classificações Não mais é uma, importantes não é sim ou não. Não é tipo, se eu tomar 4 cervejas e não 6, eu não sou. Se eu tomar 6, eu sou. É um espectro gigantesco. É um espectro gigantesco que ele começa, e não é nem pela quantidade que a pessoa bebe. Porque se a pessoa bebe com bastante quantidade, isso a gente chamaria de beber de risco, não necessariamente associado a uma dependência. Eu quero saber se eu sou alcoólatra. Se você quer saber se você é alcoólatra, você tem grande chance de ser alcoólatra. E a dependência física é a que mais demora. Deixa eu ver se eu sou dependente de álcool. O que seria uma dependência física? Que é a parte mais fácil. Apesar de ser grave, fatal, nesses 9%, né? A dependência física é o quê? A pessoa fica sem beber um dia, ela começa a ter tremores que podem chegar a níveis graves e ela ter até convulsões. É mais raro acontecer. Uma abstinência, sim. Uma abstinência e tolerância. A dependência física ela é feita em abstinência e tolerância. Quando ela para de beber, ela fica com muita adrenalina, né? Porque o álcool é um depressor, então quando ela para, o cérebro está com muito glutamato, está desregulado do GABA, e aí acaba a pessoa ficando muito excitatória, assim, então ela pode ter dor de cabeça, insônia, náusea, sudorese, até às vezes alucinações, delírio. Às vezes a pessoa acordada vê coisas, assim, como se fosse um sonho acordado. Casos graves. A maioria vai ter um leve tremor na quarta-feira, fica um pouco mais ansiosa, porque bebe final de semana, daí bebe quarta, sábado e domingo. Mas outra coisa comum para a dependência física é a tolerância. É o cara que é forte para beber. Eu bebo bem e saio dirigindo e saio normal, ninguém nem percebe que eu bebi. Esse é o que tem mais risco de ter alcoolismo. Esse, inclusive, é um sinal do alcoolismo. A pessoa ser forte para a bebida. Mas esse é a parte fácil. A parte mais importante é a parte psicológica, que tem a ver não com quantidade, mas é o seguinte. Resumindo, quanto que o álcool é importante para você, fulano? Eu quero saber se eu sou alcoólatra. Se você quer saber se você é alcoólatra, você tem grande chance de ser alcoólatra. Cara, isso é muito interessante, velho. Porque geralmente associa a dose. E você está associando a importância. E muda totalmente o jogo. Acredito que muitas pessoas que estão pensando aí, que estão assistindo esse podcast ou ouvindo, talvez essa pergunta impacte muito a pessoa. Por exemplo, o que você está dizendo é, você conseguiria ir em um jantar, um happy hour com os amigos e se divertir sem álcool? E eu ainda diria que é muito provável que o alcoolista comum conseguiria, se ele fosse desafiado. Porque mas tamanha envolveria importância, um esforço. Ele faria um esforço para fazer isso aí. Talvez muitos não, mas sabe o que o alcoolista comum faz? Ele toma ações, ele se dedica, ele se compromete, caso ele se sinta desafiado, para que ele não precise rever de verdade o consumo de álcool dele, ele passa a quaresma. Quaresma, um monte de gente se compromete. Por quê? Para eu provar para todo mundo que me enche o saco que eu consigo me divertir sem álcool, que eu consigo fazer coisa. Para quê? Para que depois possa passar o resto do ano bebendo. Então, por isso, quando eu falo da importância do álcool, isso que você está dizendo de não conseguir se divertir sem álcool, acontece por duas coisas. Uma é o repertório comportamental que a pessoa perde por ela sempre estar usando uma fórmula mágica para lidar com os sentimentos e situações, né? Entre aspas, mágica, né? O álcool dá uma mudança artificial na percepção de quanto é legal, né? Você vai num rolê chato pra caramba, não gosta da música, não gosta de nada, aí bebe, daí parece que foi legal. Você tem um viés atencional, você tem lá uma memória que parece que foi legal aquele rolê ruim. E aí você fica se acostumando a fazer coisa que você não gosta, com gente que você não gosta. E aí quando vê, você está repetindo isso tantas vezes que a hora que você para de fazer isso, você olha e só tem amigo que é daquele jeito que você não se adequa muito. E aí fica parecendo que a única forma de se divertir é tendo álcool. Sem falar no desbalanço do prazer, né? Que gera. A pessoa acaba tendo dificuldade de sentir prazer com outras coisas porque o sistema dopaminérgico dela acaba ficando diferente. Assim, né? E ela acaba tendo muito querer beber, não necessariamente gostar de beber, que são áreas diferentes do cérebro. Né? O querer e o gostar. E ao longo do tempo a pessoa continua querendo, só que o cidadão comum é difícil até na prática diferenciar. Eu quero ou eu gosto? E aí o que vai acontecendo? Esse bololô todo faz a pessoa fazer o que for necessário para provar que não tem um problema com álcool para poder continuar bebendo.
Entende? Isso já mostra que o álcool é importante para ela. Uma pessoa que não é alcoolista deveria ser um processo passivo. Uma pessoa que não é alcoolista, e nem percebe. Além de não vou beber, não percebo, ela é muito mais fácil para ela se abrir a possibilidade de não beber. É muito mais fácil para ela reconhecer benefícios de não beber. Porque o alcoolista é como se... Uma pessoa que tem alcoolismo é como se ela tivesse uma paixão secreta. Você pergunta, você viveria sem beber? Claro que eu viveria. Nunca tentei. Nunca vou tentar. Mas se me perguntarem... E nem tinha considerado antes de você perguntar. Nem tinha considerado, porque eu me dou tão bem com o álcool, e aí usa a narrativa que a indústria do álcool empresta para ele, que é o quê? São pessoas que são o problema. Os alcoólatras que são o problema. Os irresponsáveis, os fracos, os geneticamente suscetíveis que são o problema. Então, eu não sou o problema. E aí, junta isso com a ideia da masculinidade tóxica, que aumenta o risco de suicídio, homicídio e faz os homens, né, terem uma fraqueza emocional muito grande, leva a pessoa a ter uma dificuldade de ter uma identidade e uma masculinidade saudável sem ter álcool no meio. E aí vai o Carlão dizer, cara, você não vai beber hoje, velho? Qual é? Você não era assim, hein? Tomar uma só hoje, cara, qual é? E aí os amigos acabam... Vira todo um bololô, vira todo um conjunto de coisas que vão levando a pessoa a viver numa bolha. Né? Aquela história lá dos peixes na água, né? Aí pergunta, velho, como é que tá a água? Né? Os caras não sabem, né? Porque... Água? Exato. Que água? Que água? Porque é tão comum tudo aquilo que qualquer ideia que comece a desafiar isso é vista como, essa ideia não veio da minha tribo. Essa ideia é rejeitada sem qualquer consideração. Porque, e aí eu acho que a gente não quero deixar de validar um sentimento que pode existir de contrariedade, porque eu realmente, quando eu falo isso, eu sei que eu estou falando de uma coisa que é muito querida por muita gente e que eu estou pisando nos sonhos de algumas pessoas. E é um desconforto para muita gente também. É um desconforto, é como se fosse um ataque à autoestima, é como se fosse uma coisa assim, peraí, porque para eu considerar isso, eu vou ter que olhar para a possibilidade de eu ter que reconstruir meus amigos, reconstruir a minha própria identidade, reconstruir aquilo que eu acredito. Eu vou ter que reconstruir a imagem de pessoas que são muito queridas para mim, talvez olhar para meus pais e pensar que, poxa... Tá problemático o que eles estão fazendo. O que eles fizeram, ou talvez aquelas situações que não eram tão legais assim. Né? E daí vai olhar para um mundo muito adoecido, né? Com histórias muito distorcidas, né? Tipo aquela história, eu nunca fiz amigos bebendo leite. Sério? Quem não tem barriga não tem história. Quem não tem barriga não tem história. E outra, cara, você vai bater num ponto que você não comentou, mas eu acho que é extremamente importante, que são as músicas, velho. Cara, tu escuta uma música de alguns gêneros, sertanejo, funk. Eu não tô falando de todos os artistas, eu não tô falando nem que é culpa do artista. Acredito que eles não fazem isso intencionalmente, querendo fazer as pessoas beberem, alguma coisa assim. Acho que é realmente um produto da cultura. As músicas, cara, tomei uma, tomei duas, final de semana eu vou tomar uma, não aguento mais a semana pra chegar sexta-feira pra eu destampar a primeira, umas bagulho assim. Cerveja. Cara, e é um negócio que vai entrando na cabeça do cara e o cara não vê, velho. O cara não vê, tá ligado? Ozzy Osbourne tem uma revisão, eu acho muito divertido. Eu fico feliz que tenham pesquisadores que se dediquem a isso, porque eu acho que a gente poderia olhar para a ciência mais leve às vezes, né? Tem uma pesquisa associando as fases do Ozzy Osbourne com os problemas que ele estava tendo por drogas na vida dele. E as músicas estavam sempre relacionadas às piores fases dele, a música falando de droga pra caramba. Então a gente tem essa associação muito forte. E é muito interessante uma parada que é uma... Eu não sei se a gente conseguiria usar o conceito de delay discounting aqui, mas é como se fosse aquela história de que a memória, quando vem esse tipo de assunto para as coisas negativas, ela parece que ela apaga. Pô, um monte de coisa foi uma porcaria, mas eu me lembro da parte que foi boa, com muito mais vivacidade. Por exemplo, uma pessoa que tem dependência de jogos, né, de apostas, ela perde muito mais que ela ganha. Mas a memória dela, quando ela ganha, é tão mais forte que ela tem a sensação, um aprendizado errado, uma expectativa de que ela vai ganhar agora. Quando você vai ver os artistas, poxa, a vida deles é horrível. E olha quanta gente que foram gênios da música e morreram por drogas muito cedo, álcool principalmente relacionado. Né? Independente do gênero musical. Mas sempre vai ter alguém que vai falar que, olha, mas o cantor X... ele não teve isso.
sem nem conhecer muito a história da pessoa também, né? Mas com certeza as músicas influenciam muito nisso. E a garotada acaba indo nesse embalo, né? Porque, de certa forma, a música, ela faz ela constrói uma possível realidade que o sujeito pode ter no final de semana, e essa realidade não tem uma música legal falando, não vejo a hora de chegar o final de semana para dar uma corrida, tá ligado? É verdade. E aí você vai comprando essa realidade e associada a todo o resto que o álcool faz. Pouquíssimas músicas, inclusive, falam até sobre no final de semana vou dar uma corrida, mas eu já vi algumas músicas discutíveis falando sobre algum esporte, assim, tipo, e tal, jiu-jitsu e tal, não sei o que, eu já vi uma ou outra. Mas raramente eu vi uma música falando sobre o mal do álcool. Algumas eu ouvi de um cara que eu conheci até o ano passado, foi o Criolo. Já ouviu o Criolo? Ele tem músicas interessantes sobre o álcool. E Black Alien, falando também um pouco sobre dependência química, né? São novidades, né? O Black Alien, que era o grande amigão Marcelo D2, né? Discutivelmente alguém que já esteve associado ao uso de substâncias, né? Que